Considerado um dos cineastas mais notáveis da atualidade, Jordan Peele é conhecido por usar o terror com toques de comédia para fazer alegorias criativas à nossa sociedade e os seus defeitos. Após dirigir Corra, Nós e produzir a mais recente iteração da clássica série Além da Imaginação, Peele optou pelo terror unido à ficção científica para nos contar uma história sobre alienígenas que traz nas suas entrelinhas comentários sobre Hollywood e o culto ao espetáculo. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é a Sora e hoje vamos fazer uma análise da mensagem por trás de Não Olhe, o mais novo filme de Jordan Peele. Antes de começar, eu gostaria de avisar que este vídeo terá muitos spoilers e também que nessa análise eu vou colocar um pouco da minha interpretação pessoal do filme, então pode ser que vocês não concordem com tudo, mas os comentários estarão abertos e vocês podem comentar também as suas opiniões e interpretações do filme. Dito isso, roda a vinheta e tomem cuidado com nuvens suspeitas. What if I told you that in about an hour, you'll leave here different? Se existe algo que fascina os seres humanos, são os espetáculos, eventos ou coisas que quebram a nossa rotina e levam os nossos pensamentos para uma realidade que parece até distante. Sabendo o quanto os espetáculos conquistam a devoção das pessoas, obviamente surgem aqueles que encontram formas de explorar isso, de monetizar a imagem do incomum, muitas vezes sem pensar no preço dessa exploração. Não Olhe começa com o personagem O.J. Haywood e o seu pai em um rancho onde eles treinam cavalos para produções de cinema. Esse rancho era um negócio de família que eles mantinham por gerações, porém as coisas não estavam indo bem financeiramente. E tudo piora quando um dia vários objetos caem do céu de forma inexplicável e um deles mata o pai do O.J. Agora, depois dessa tragédia, ele e a irmã precisam continuar tocando o negócio por conta própria. Porém, eles não estavam exatamente preparados para isso naquele momento. E o filme faz questão de deixar isso bem evidente. Uma característica interessante dos irmãos Haywood é que eles têm personalidades totalmente opostas. Enquanto o O.J. era um cara mais fechado, tímido e até tradicional, a Emerald era uma mulher extrovertida, toda exuberante e que abraçava a modernidade. E nesse momento de fragilidade, essas personalidades deles vêm à tona com tudo, como se fosse uma armadura. Enquanto o O.J. se fecha mais ainda para não deixar expressar essa fraqueza, a Emerald tenta passar essa imagem de segurança através da extroversão, de se mostrar sempre animada, pra frente. Mas mesmo sendo tão diferentes, os irmãos Haywood eram muito unidos e estavam dispostos a enfrentar juntos essa tragédia. E as coisas mudam quando eles notam um possível OVNI nos entornos da fazenda. A partir desse momento, eles começam a bolar um plano para capturar uma imagem do disco voador e levar para a televisão, ficando milionários com isso. Assim, além de recuperar a fama e o prestígio que a família teve outrora, eles poderiam ainda parar de vender os cavalos para o parque vizinho, uma coisa que o O.J. não gostava nem um pouco, porque ele era apegado aos cavalos. Ain't nobody gonna get what we gonna get. What we gonna get? The shot. What shit? The shot. The money shot. A escolha dessa temática alienígena na primeira parte do filme foi uma coisa que eu achei muito interessante, porque durante muito tempo esses relatos de contatos com extraterrestres foram uma febre na indústria televisiva. Casos como o incidente de Roswell, a abdução do Travis Walton, o ET de Varginha, entre muitos outros, sempre tiveram bastante atenção da mídia, em especial em programas mais focados no sensacionalismo. E isso acontecia justamente porque essas histórias chocavam as pessoas. Todo mundo queria ver as imagens, as provas, todo o espetáculo que era construído em torno desses relatos. Eu tenho lembrança até hoje de ver propaganda da exibição daquela fita que
supostamente seria uma autópsia de um alienígena capturado em Roswell. E eu ficava morrendo de medo, que eu tinha muito medo de alienígena quando era criança, mas ficava lá, curiosa para ver aquela gravação. E partindo agora para uma perspectiva mais geral, fica bem claro que muito do que nos parece alienígena, que causa uma sensação de estranheza, de fuga da realidade, acaba se transformando em espetáculo. Isso é uma coisa que não tem jeito, a nossa atração pelo espetacular é uma coisa que faz parte da natureza humana. Por isso muitas pessoas, sejam elas envolvidas com a mídia ou não, estão por aí procurando por alienígenas, a imagem que vai ser o novo take da Oprah. Ainda falando desses espetáculos, agora de uma perspectiva mais trágica, nós temos uma outra subtrama muito importante nessa história, que é a do personagem Jupe. O filme começa com o áudio de um ataque de um chimpanzé num programa de televisão que, à primeira vista, não tem ligação nenhuma com a trama, mas na verdade esse é um evento tão importante quanto a aparição do alienígena. Quando eles vão negociar os cavalos no parque, a Emerald vê no escritório do Jupe, que era o dono desse parque, uma revista Mad da série Gore's Home. Então o Jupe conta pra eles que ele foi uma das estrelas dessa série e que tinha um museu todo dedicado a ela, oculto ali no escritório. Apesar de ter sido um sucesso, a série Gore's Home, que tinha como um dos seus personagens o chimpanzé Gord, teve um fim bastante trágico. Durante um episódio que seria o aniversário do Gord, o estouro de um balão fez o chimpanzé que estava interpretando o Gord sair totalmente de si. O barulho do estouro teve algum efeito que fez ele ficar hostil e começou a atacar todo mundo que estava por perto, causando assim uma grande tragédia. Do elenco da série só sobraram a garota que fazia a irmã do Jupe, que ficou com o rosto todo desfigurado, e o próprio Jupe, que se escondeu debaixo de uma mesa. E essa cena tem alguns pontos bastante curiosos. A começar pelo que motivava o ataque do chimpanzé, que aparentemente era o contato visual. Assim como o Jay alerta sobre o cavalo se sentir incomodado com contato visual no início do filme, porque para ele era como uma forma de intimidação, o Gord começou a se sentir hostilizado por todos que olhavam para ele diretamente. E supostamente o que salvou a vida do Jupe foi a toalha da mesa, que escondia os olhos dele. Mesmo quando o chimpanzé reconheceu o garoto, eles não tiveram nenhum contato olho no olho. Uma outra coisa estranha na cena é aquele sapato caído em pé de um jeito muito incomum, uma coisa que parece até desafiar as leis da física, né? E o que nós presenciamos naquele momento é o que o filme chama de um milagre ruim, um elemento totalmente incomum naquele cenário, simbolizando algo totalmente aleatório, né? Com um ar até sobrenatural, e na visão do Jupe, o verdadeiro milagre ali foi a sua salvação, tanto que ele mantinha esse sapato no museu exatamente nessa posição, porque para ele aquilo era um sinal de que forças superiores estavam agindo para proteger ele. E eu vejo a crítica aí na forma como o Jupe enxergou toda essa situação. Enquanto o verdadeiro milagre ruim foi aquela calamidade e o que salvou ele aparentemente foi uma coisa totalmente aleatória, que foi a toalha da mesa, ele interpretou a sua salvação como um tipo de conexão que ele teria com aquele animal. E começou a achar que era tipo um escolhido, um cara com superpoderes. Por isso, ele optou por fazer daquele momento traumático da sua vida um espetáculo. Por fim, o ataque se tornou mais cultuado pelo público do que a própria série. As pessoas pagavam quantias altíssimas para ir naquele museu e não era pelo sentimento de nostalgia com a série, mas sim pela curiosidade diante da tragédia. Do evento que virou até sketch no SNL, né, que é um programa de humor dos Estados Unidos. Isso aí foi uma alfinetada no quanto às vezes nós fazemos piada com a desgraça alheia, né? Network tried to bury it, but it was a spectacle. People are just obsessed. You kidding me? O ataque do chimpanzé no filme foi claramente inspirado no caso da Charla Nash, uma mulher que foi atacada brutalmente por um chimpanzé domesticado em um momento de descontrole. Esse foi um evento muito chocante, ele atraiu a atenção da mídia em geral, né?
teve muita repercussão e levou até a mudanças na legislação dos Estados Unidos sobre a criação de chimpanzés. Tal qual no filme, o O.J. comenta que foi proibido usar chimpanzés no set depois do incidente da God's Home. Além disso, depois quando aparece a atriz com o rosto todo desfigurado, protegido por um véu, nós vemos algo bem parecido com a aparição da Charla no programa da Oprah. Combinando os eventos da série com toda a história envolvendo o alienígena, o filme nos apresenta uma interessante alegoria sobre domar o indomável. Em determinado momento, o filme revela que os irmãos Haywood não eram os únicos que sabiam sobre o alienígena. Jupe também sabia daquela presença e decidiu usar ela como uma atração no parque, que exibiria cavalos sendo puxados por aquele suposto disco voador. Porém, logo na estreia da Star Lasso Experience, as coisas dão muito errado. O cavalo fica com medo, não sai de onde ele estava preso e a coisa vai até o parque, sugando todos os espectadores. Em uma cena totalmente perturbadora, vemos com os nossos próprios olhos que não se tratava de um disco voador, mas sim de uma criatura viva que estava se alimentando daquelas pessoas. Assim vemos que o Jupe e o O.J. eram dois caras em situações parecidas, mas com visões totalmente opostas. Enquanto o Jupe, por ter sobrevivido ao incidente com o Gord, acreditava que tinha o poder de domar criaturas selvagens, de humanizar elas e usava isso para alimentar a sua ganância e o seu desejo pela fama, pelo reconhecimento, o O.J., por sua vez, era um cara totalmente desapegado dos holofotes. Ele só queria continuar o legado da sua família. Por ter tanto contato com os cavalos e saber que não se tratava de poderes especiais, mas sim de respeitar e compreender aquela criatura, ele consegue parar e pensar que algo muito importante ao você lidar com um animal, com uma criatura que você não compreende completamente, era fazer com que ele não se sentisse hostilizado. O O.J. é um contraponto muito interessante ao Jupe, que pode ser visto como uma representação do lado ambicioso da indústria do cinema e TV em geral, que muitas vezes se vê tão poderosa que se esquece de dar o devido respeito aos seus trabalhadores. Assim, ao observar aquele alienígena sem projetar alguma ambição, alguma vontade sobre aquela imagem, ele logo começa a entender o que ele era de fato, uma criatura desconhecida e indomável que eles começaram a chamar de Jean Jacket. E outra coisa que ele percebeu é que o segredo para não se tornar mais uma vítima daquela criatura era não cair nas graças do seu espetáculo violento. Enquanto o alienígena matou, sim, pessoas e cavalos, a gente percebe nesse momento que quem mais matou pessoas mesmo foi o dono do parque, que, confiante da sua conexão especial com o mundo, colocou aquelas pessoas diante de algo que ele nem mesmo era capaz de compreender, uma atitude gananciosa e completamente irresponsável. I believe they trust me. If they didn't, I don't think any of us would be here right now. Não Olhe tem uma forte ideia de falar sobre o espetáculo e o que nós somos capazes de fazer por ele. Enquanto em seu início ele segue a linha de obras como King Kong e Jurassic Park, que tem essa ideia de colocar homens querendo brincar de deuses, domar o indomável, e também de histórias de alienígenas como Contatos Imediatos de Terceiro Grau e até o próprio ET o Extraterrestre, da metade do filme pra frente o Peele reforça o terror e transforma o filme em um thriller nos moldes de O Monstro da Lagoa Negra e Tubarão, com pitadas de terror Lovecraftiano. À medida em que é provocado, o monstro Jean Jacket vai se tornando mais agressivo, e assim acontecem alguns dos momentos mais aterrorizantes envolvendo a criatura, como aquela cena das pessoas sendo engolidas lá no seu interior e o momento em que o monstro se aproxima da casa dos Haywood, com os gritos das pessoas engolidas ainda ecoando de dentro dele, e promove um banho de sangue e restos.
Tal qual os monstros do terror Lovecraftiano, Jean Jacket é uma presença desconcertante e incompreensível, que traz à tona as ambições das pessoas. Ao ter contato com a criatura, algumas pessoas podem até perder o controle, como foi o caso do cinegrafista, que ficou tão obcecado em capturar aquele espetáculo que acabou engolido pelo monstro. No seu design vemos também muito do incompreensível. Apesar de inicialmente parecer um disco ou um chapéu de cowboy, depois é mostrado que ele pode assumir diferentes formas, essas totalmente complexas e difíceis de descrever. E no seu interior é evidenciada uma parte que remete à parte interna daquelas câmeras antigas, o que eu interpreto como uma metáfora ao show business, a indústria de Hollywood que está sempre sedenta por capturar coisas e pessoas, se alimentar delas e depois só joga fora aquilo que não serve mais. Metáfora que é ainda mais reforçada quando chega no rancho o repórter do TMZ. O TMZ é um site de entretenimento norte-americano conhecido por publicar todo tipo de tranqueira em troca de views. Eles são bastante invasivos e sensacionalistas, é uma coisa bem bizarra mesmo. Por isso, quando o cara sofre um acidente, ele pede pro OJ tirar uma foto. Foi um exagero, claro, mas comenta o quanto esses veículos sensacionalistas desumanizam as pessoas por visualizações. Em Não Olhe, temos uma alusão à nossa sede pelo espetacular e o quanto ficamos tão fascinados por isso que muitas vezes nos esquecemos dos riscos e do mal causado por eles. Assim como a Emerald, quando viu aquela oportunidade de capturar a imagem de um alienígena, se esqueceu que aquela criatura era quem tinha matado o pai dela e que tinha alguma coisa muito errada acontecendo ali. Mas criando o seu próprio espetáculo, o Peele nos mostra que também é possível usar esses eventos tão chamativos que aguçam a nossa curiosidade para levar para o espectador ideias importantes, reflexões sobre o mundo à nossa volta e as nossas atitudes. Algo que anda muito em falta no cinema mainstream. E esse foi o nosso vídeo sobre Não Olhe. E agora eu quero saber o que vocês acharam dele. Que mensagem você encontrou no filme que achou que é importante ser debatida? Porque, obviamente, o que eu falei aqui não é tudo que esse filme discute. Então compartilhe aí nos comentários as suas ideias e as suas opiniões. E para muito mais entretenimento de todas as galáxias, é só continuar aqui no Central Pandora. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.